Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Como acontece todos os anos, sobretudo nas sociedades majoritariamente cristãs, chegamos àqueles dias em que boa parte das pessoas, ao menos, dedica uma atenção especial para relembrar 3 momentos extraordinários da vida do Senhor Jesus. Na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, as pessoas relembram do seu terrível sofrimento, do seu aprisionamento, julgamento, condenação, crucificação e morte e sepultamento. No sábado, o dia da consternação, o dia o dia do medo, o dia da tristeza, e para alguns também o dia de uma estranha paz, uma pacificação. E no domingo, o extraordinário dia da maravilhosa surpresa, da vida do Senhor. Esses 3 dias, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, Sábado Santo, Sábado de Aleluia e Páscoa da Ressurreição, são a cada ano, o ápice da vida dos devotos que se dedicam a seguir o caminho do Senhor Jesus, que tem uma sadhana, uma prática espiritual relacionada a qualquer uma das muitas igrejas do cristianismo, que vão tratar desse ciclo como o coração da sua espiritualidade. Eu, durante muitos anos, eu estive muito integrado a uma forma específica de cristianismo, ao cristianismo ortodoxo, e posso dizer que naqueles 10 anos em que estive vinculado à igreja ortodoxa, seja como leigo ou como clérigo, realmente esse período da grande quaresma, o período da Semana Santa e o período da Páscoa sempre foram muito intensamente vividos, e eu posso dizer que uma coisa muito diferente foi ter vivenciado a Páscoa estando integrado à Igreja Ortodoxa e não estando integrado a ela. Definitivamente aquela imersão fazia com que eu pudesse entender a lógica de que a Páscoa é o coração da espiritualidade cristã. Realmente muito intenso, muito, muito vivo. Hoje eu não pertenço mais a nenhuma comunidade cristã, eu não faço parte, não integro mais nenhum grupo cristão. Eu não tenho como o paradigma fundamental da minha própria fé, da minha própria devoção, os elementos das convicções cristãs. Mas ainda assim, para mim, é muito importante toda a meditação a respeito do Senhor Jesus. E claro, eu sei que eu vivo numa sociedade onde o cristianismo é a religiosidade mais importante, e as pessoas que seguem esse meu trabalho aqui, os amigos que acompanham essas postagens que eu faço, a esmagadora maioria também tem uma maior identificação com os aspectos do cristianismo. Então, é inevitável que a cada ano, ainda que o meu caminho esteja mais voltado para outra perspectiva, o caminho de Sri Ramakrishna, a perspectiva védica, vedântica, essas coisas todas, de Bhakti Yoga, refletir sobre esses marcos fundamentais da fé cristã faz todo sentido. Então, nesse vídeo de hoje aqui, eu gostaria de falar um pouco a respeito de como uma pessoa como eu, que tem a perspectiva que eu tenho, pode compreender a melhor meditação para a Sexta-feira da Paixão. Durante o tempo que eu fui ortodoxo, a Sexta-feira da Paixão sempre foi um dia muito difícil, eu já falei isso algumas vezes, víamos de uma semana muito, muito extenuante, de serviços muito, muito longos, serviços noturnos, com muitas leituras, com muitas coisas. E a sexta-feira era um serviço do dia inteiro, da manhã até ao início da noite, com procissões, com jejum muito rigoroso.
e com muitas e muitas e muitas leituras, muitas delas feitas no eslavo antigo, né, porque eu fazia parte da Igreja Ortodoxa Russa. E todo esse cerimonial da Sexta-feira da Paixão, né, até porque ele vinha, né, na sequência de toda uma época muito extenuante de serviços, era muito desgastante para mim, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E muitas vezes eu sentia uma grande dificuldade, né, de espiritualizar aquela experiência. Às vezes era para mim muito mecânico, às vezes era para mim assim, muito formal. E às vezes eu sentia uma grande culpa por não conseguir estar triste, por eu não conseguir estar sofrendo com a memória da morte do Senhor. Eu queria que fosse uma experiência um pouco mais intimista, um pouco mais, né, introspectiva. E muitas vezes era muito, né, a manutenção da forma do serviço. Em todos os anos que eu estive na Igreja Ortodoxa, sobretudo nos anos em que eu estive como clérigo, eu tive essa sensação. Sexta-feira da Paixão sempre foi para mim muito, muito conflitante. Mas eu posso dizer também que o Sábado Santo e a Páscoa sempre foram muito luminosos e muito restauradores, não é? Ainda que fossem também serviços muito longos, do dia inteiro, e ainda tínhamos o jejum, não é? Muito sólido, né? De uma temporada longa de jejum. Mas esses serviços do Sábado Santo e da Páscoa, eles conseguiam me fazer ver sentido espiritual naquelas celebrações. Sexta-feira da Paixão não, eu sempre tive muita dificuldade. E isso me ajudou também a tentar levar a minha mente para um outro tipo de meditação a respeito da Sexta-feira da Paixão. Normalmente, né, na perspectiva do cristianismo, seja qual for a denominação, a ideia é que o sacrifício do Senhor Jesus foi uma espécie de confirmação, né, de uma necessidade, ou seja, o homem cai, né, com Adão, a humanidade passa a ser mortal, passa a ser sofredora, deixa o jardim do Éden, passamos a não ver mais Deus, passamos a ter uma distância de Deus. E com a vinda de Jesus nós temos a possibilidade do homem voltar a poder ofertar um sacrifício autêntico, né? O homem oferecia sacrifícios do templo, mas esses sacrifícios eram sempre insuficientes, né? Porque o sacrificiador sempre foi muito precário em virtude da sua condição, né, constitucionalmente pecadora. Então, a religião sempre tentou minimizar isso, né, a religião do templo, o sacrifício do templo. Com o Senhor Jesus, essa é a perspectiva do cristianismo, ele é o homem puro, ele é o novo Adão, ele é aquele que é capaz de oferecer a Deus um sacrifício verdadeiramente, genuinamente limpo, imaculado. E esse sacrifício é justamente a condição do seu coração. Ele é sem pecado, não é? Ele não é um descendente de Adão, ele é um novo Adão. Ele estabelece uma nova possibilidade para toda a humanidade. Então, quando ele se oferece em sacrifício da sua obediência, e ele se deixa sacrificar pela iniquidade dos homens, ele torna possível a humanidade restaurar o seu vínculo com Deus, porque o sacrifício puro foi feito. Então todos aqueles que se identificam com Jesus passam a ser beneficiados do seu sacrifício puro e redenção da humanidade. Essa é a perspectiva de todas as denominações cristãs, com algumas variantes de ênfase, ok? Os cristãos orientais, ortodoxos, tendem a dizer que o sacrifício de Jesus é como o ato daquele bombeiro, né, que vai entrar na casa em chamas para tentar recuperar as pessoas, né, que estão naquela casa. Então ele se sacrifica por amor, não é? Um ato de heroísmo. Não é muito necessidade de Deus, né, que o homem pague assim, que o seu filho pague assim, mas uma necessidade, um ato voluntário, né, de Deus com amor pela humanidade. Essa perspectiva sempre me agradou bastante, né? E acho que mesmo por causa dessa visão própria da Igreja Ortodoxa que eu me tornei ortodoxo um dia, porque eu achava ela melhor do que a ideia de que a humanidade devesse ser restaurada por um sacrifício corporal, né? Um sacrifício desse tipo.
Mas passado o tempo, né, depois que eu me desvinculei da igreja ortodoxa, me aproximei dos ensinamentos de Sri Ramakrishna e tudo mais, eu passei a ter uma outra perspectiva a respeito desse mistério, né, da crucificação do Senhor, do seu sacrifício. Porque a grande dúvida para a maioria das pessoas, né, que levam a sério esse tema, que olham para a história do Senhor Jesus e acreditam que ele é divino e benigno, e não conseguem muitas vezes compreender por qual razão ele teve que sofrer tanto, por qual razão ele, sendo tão poderoso, não é, tendo demonstrado muitas vezes que podia ultrapassar os limites aqui da lei do mundo, por qual razão ele teve que sofrer tanto, por qual razão o seu sacrifício foi necessário. Muitas pessoas não conseguem comprar a ideia de que ele se sacrificou como uma substituição, né, do sacrifício imperfeito dos homens, não é? E nem mesmo que o seu sacrifício tenha sido um ato para nos salvar. Salvar do quê? Né? Muitas pessoas, né, perguntam se afinal de contas continuamos morrendo, né, continuamos pecando, por qual razão o sacrifício do Cristo então nos redimiu de alguma maneira, né? Então existem muitas considerações assim. Qual é a minha perspectiva hoje como um seguidor de Sri Ramakrishna, como um seguidor do caminho de Bhakti Yoga? É que eu olho a vida do Senhor Jesus como a vida daquele que, como diz as palavras de Sri Ramakrishna, tem um mandato para poder nos ensinar sobre a verdade da vida, sobre o sentido da vida. Dizia Sri Ramakrishna, né? Nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, não busca conhecer Deus nesta mesma vida. E os grandes santos, os grandes profetas, os grandes, né, seres, professores espirituais que vêm a esse mundo, segundo essa perspectiva, eles vêm para nos mostrar o sentido da vida, que é buscar conhecer Deus, e só conhecemos Deus quando o amamos. Então hoje a minha tendência, seguindo essas luzes, é ver que a vida do Senhor Jesus foi um chamado para descobrirmos a nossa natureza espiritual e para buscarmos ter anseio para conhecer Deus. Essa é a maneira como eu vejo, né, que faz sentido hoje para mim compreender a vida e vinda do Senhor Jesus. Mas ainda assim, qual seria o sentido da sua terrível morte, do seu sofrimento, do seu julgamento, daquela grande injustiça, da brutalidade da crucificação? Por qual razão deveria ser assim? Porque a maneira como o Senhor Jesus lidou com toda a sua vida é um ensinamento para cada um de nós buscar compreender o sumo bonum da vida espiritual. Então, Jesus viveu de um modo a mostrar a sua vida pública, né? Quando ele passou a ser conhecido, a partir do batismo no Jordão, quando ele se revelou para todos como um grande professor. Os seus ensinamentos deveriam ser compatíveis com a sua vida, com o seu testemunho, né? Sri Ramakrishna diz que a austeridade de nossa era é ser verdadeiro. E o Senhor Jesus verdadeiro em suas atitudes, né? Então ele não tinha onde repousar a sua cabeça, não tinha posses, confiava única e exclusivamente no Pai Celestial e era obediente exclusivamente a Ele. Não era obediente à sua família, não era obediente à sua mãe, não era obediente aos seus irmãos, não era obediente à autoridade do templo, não era obediente aos seus contemporâneos, não era obediente aos governadores romanos, não é? Ele era obediente ao Pai Celestial e tinha uma missão. E cumprir essa missão era cumprir essa missão independentemente das consequências dela. Então, as suas atitudes, a sua postura levou que ele tivesse uma contraposição com as autoridades religiosas e também, consequentemente, com as autoridades do Estado romano, não é? Que atenderam o pedido das autoridades religiosas para dar fim àquele agitador. É essa a perspectiva que o Evangelho nos traz. Então, quando vemos a vida do Senhor Jesus, vemos que a sua morte é totalmente compatível com a sua vida. Não é? Ela não é alheia à sua vida. Ela não está ali presente porque era uma necessidade em relação a um contrato que a humanidade deveria cumprir. Não. Foi em razão de sua postura. Mas como podemos ter isso com clareza? O Senhor Jesus nos conta isso na sua grande oração, na sua última oração, antes da crucificação, que ele roga ao Pai e explica para nós
tudo aquilo que ele veio fazer. Eu vou ler aqui essa oração que está presente no capítulo 17 do Evangelho segundo João, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre o sentido da crucificação. Jesus proferiu essas coisas e, tendo levantado os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique. Deste-lhe autoridade sobre toda a carne, para que a tudo o que lhe deste, ele dê vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e conheçam aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te na terra, completando a obra que me deste para eu realizar. Agora, Pai, glorifica-me tu contigo e com a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Então aqui está muito claro que Jesus está dizendo que veio ao mundo para cumprir uma tarefa dada ao Pai. Então aqui está muito claro que Jesus e o Pai têm um relacionamento que ultrapassa o limite da história do mundo, né? Antes do mundo existir, eles estavam unidos em uma glória. E o Pai o enviou para uma missão, não é? E essa missão Jesus fez com os poderes que o Pai lhe deu, autoridade sobre toda a carne, não é? E ele disse para que ele pudesse dar vida eterna. Qual é a vida eterna? É a vida do Espírito. Né? Os nossos corpos perecem. Aquilo que nasce morre. Mas qual é a vida eterna? Que te conheçam como o único Deus verdadeiro e conheçam aquele que enviaste, Jesus Cristo. Ou seja, Sri Ramakrishna disse, né? O nascimento humano que não busca conhecer Deus é em vão. Sri Ramakrishna também disse, só pode falar sobre Deus aquele que tem um mandato, aquele que conheceu Deus e tem autoridade para falar aquilo que Deus transmitiu. Aqui temos essa expressão claramente no ensino do Senhor Jesus. A vida eterna é conhecer Deus. E quem pode ensinar sobre a vida eterna? Quem pode falar sobre isso? Aquele que conhece Deus. Nós temos, né, muitas pessoas falando sobre religião. Eu estou aqui falando sobre religião. Mas qual é a legitimidade do meu ensino? Se ele não for meu. Se ele for um ensino daquele que conhece. Se for uma transmissão daquele que tem autoridade, daquele que tem um mandato. Aí podemos fazer um bom trabalho. Não é? E qual é a mensagem fundamental desses mestres? Que Deus é o sentido da vida. Que nós somos seres espirituais e eternos, partes do Senhor, e que passamos a então conhecer o sentido da vida e a vida eterna, a nossa própria natureza eterna, imortal, imaculada, se conhecemos Deus. Como conhecemos Deus? Sri Ramakrishna nos diz, o Senhor Jesus nos diz, amando a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Não é? Continua, Senhor. Revelei o teu nome aos seres humanos que do mundo me deste. Eram teus e deste-mos também a mim, e a tua palavra eles observaram. Agora ficaram sabendo que todas as coisas que me deste estão contigo, porque as palavras que me deste a eles eu dei, e eles receberam-nas e perceberam verdadeiramente que vim de junto de ti e creram que tu me enviaste. Então, o Senhor Jesus veio para quem? Para aqueles que Deus destinou. Como isso fica caracterizado? Aqueles que tiveram abertura no coração para receber a mensagem do enviado de Deus. No Bhagavad Gita se diz, né? De tempos em tempos o Senhor vem para, não é? Levantar o caído, para restaurar o Dharma, para combater os malvados, para proteger os santos. Aí ele diz, pouquíssimos podem reconhecer esta minha presença. Pouquíssimos podem reconhecer este advento maravilhoso. O Senhor Jesus então foi reconhecido por poucos. Mas esses são aqueles que o Senhor deu. Por que eles conseguiram reconhecer? Porque eles estavam destinados pela sua natureza capaz de entender. Não é? Então o Senhor Deus deu esses devotos puros ao Senhor Jesus para que ele pudesse os guiar. Não é? Então diz o Senhor, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus,
E todas as coisas que são minhas são tuas, e todas as coisas que são tuas são minhas, e serei glorificado no meio deles. Ou seja, para que não fique nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de mal entendido, não é? O Senhor Jesus não está rogando pelo mundo, ele não está rogando por aqueles que não aceitam a ideia de Deus, da alma, pelos materialistas, pelos ateístas, pelos escarnecedores, pelos malvados, não é? Não, não está. Não está rogando. Ele está rogando por aqueles que têm abertura de compreender Deus. Não é? Está muito evidente isso. Está muito claro, está muito cristalino. Não é? Então, nesse sentido, né, a legitimidade deste mostrador de Deus estabelece nessa relação com seus devotos. Não é? Eu já não estou no mundo e eles estão no mundo, e eu parto para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, tal como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, esses que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Agora parto para ti, e digo essas coisas no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa dentro deles. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou-os. Porque não são do mundo, tal como eu não sou do mundo. Não peço para que o tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, tal como eu não sou. Santifico-os na verdade. A tua palavra é verdadeira. Tal como me enviaste para o mundo, também eu os enviei para o mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui o Senhor Jesus está dizendo justamente isso, né? A rogativa da proteção de Deus para os devotos. Como a sua tarefa foi dar a eles um nome de Deus. Ele deu o nome, Pai Nosso. Qual foi o nome que o Senhor Jesus deu? Pai. Deus é Pai. Foi esse nome que ele deu. Então, para que todos saibam que se Deus é Pai, nós somos filhos. Se Deus é Pai, nós temos uma relação constitucional com Deus, que não pode ser mudada. Mas aqueles que vão sorver dessa condição são aqueles que aceitam nessa palavra. Então são aqueles que não são do mundo. Estão no mundo, mas não são dele. Não é? Nós temos isso na parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi muito ingrato, né? Foi muito pouco amoroso com o pai. Não gostava do pai, abandonou o pai, pegou o seu dinheiro. Mas ele nunca deixou de ser filho. Mas ele só pode ter o convívio amoroso com o pai quando ele buscou o pai. Não é verdade? O pai não o obrigou, o pai o deixou seguir. Da mesma forma, temos aqui na vida do mundo, aqueles que desejarem o mundo vão ter o mundo. Aqueles que buscarem Deus vão ter, não é, a realização da sua natureza. Não peço apenas por esses, mas também por aqueles que creem em mim através da palavra deles, para que todos sejam um, tal como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, tal como nós. Eu estou neles e tu em mim, para que eles atinjam a completude em um, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste tal como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam também comigo, onde eu estiver, para que completem a minha glória, que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, também o mundo não te conheceu, mas eu conheci a ti, e estes conheceram que tu me enviaste, e dei-lhes conhecer o teu nome, e faloei conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles também. Então, o Senhor Jesus está aqui caracterizando, né, a condição daqueles seus devotos unidos a Deus através do seu amor.
Essas palavras do Senhor Jesus, o que elas nos dizem? Que a sua vinda não foi para que ele pagasse uma conta da humanidade. Você vê que não tem aqui conta da humanidade. Você vê que tem aqui uma relação direta de Deus com os seus escolhidos devotos através do seu enviado. Você vê que toda a história de que todas as pessoas estão limpas pelo sangue de Jesus, como se ele tivesse cumprido um contrato que o mundo tem com Deus, porque o homem pecou e agora ele precisava de sacrifício, não são compatíveis com essa grande oração de Jesus. Porque ele não diz isso em virtude da queda de Adão. Então agora eu vim aqui, Pai, limpar a barra da humanidade, porque eles precisavam que um ser humano puro fosse morto brutalmente para que o Senhor fosse saciado de sua ira e agora os homens estão liberados. Não existe isso aqui. Vocês viram a palavra que todos os cristãos devem acreditar, que é a transmissão do ensino do Senhor Jesus. Não existe essa caracterização. O que ele disse aqui em linhas gerais? Ele está afirmando que ele recebeu uma missão, uma tarefa do Pai. Ele está afirmando aqui de que ele e o Pai existem antes do mundo. Ele está falando aqui que o Pai deu a ele especificamente pessoas escolhidas, aquelas que são capazes de acolher a sua mensagem, e que ele cuidou delas, porque elas eram o seu patrimônio. Elas, ele não falou de todos. E depois ele disse que partiria de volta para o Pai. Veja, é uma questão muito clara, né? O Pai, o Cristo, o Filho, ele desce, no sentido da palavra avatara, né? Descida de Deus. Ele desce, cumpre uma missão. Sri Ramakrishna dizia, né? O avatara é como um vice-rei que vem levar a autoridade do rei aqui. Ele cumpre a sua missão, ele defende quem ele tem que defender, e ele volta para o seu rei. Ele volta para o seu Pai. Imaculado. Ele veio cumprir uma missão. Então ele pede para que o Pai agora mantenha todos esses protegidos com o quê? Com o nome. Com o nome que Jesus os deu a conhecer. Por quê? Porque eles não conheciam essa relação de que o homem é filho de Deus. Eles conheciam um Deus de Israel, um Deus dos outros, um Deus daquilo, um Deus daquele outro, um Deus de características das atividades humanas, um Deus da agricultura, um Deus da chuva, um Deus dos outros povos. E eles acreditavam então nessa filiação de raça, quando agora o Senhor Jesus apresenta a eles um Deus supremo, Pai de todos. Mas quem são esses que Jesus veio tratar? Daqueles que são capazes de ouvir essa mensagem. Não é? Então temos uma regra? O Evangelho nos mostrou, né? Existiram pessoas do Sinédrio que acreditaram em Jesus. O próprio discípulo amado que escreve essas palavras aqui, muito provavelmente era um membro do Sinédrio. Ele não era João Boanerges, né? Um daqueles pescadores. Não era. Ele era o discípulo amado, é uma incógnita. Ele estava lá na crucificação do Senhor Jesus porque ele não estava entre aqueles discípulos. Provavelmente estava ali como membro da elite, né? Dos príncipes dos sacerdotes. Tínhamos Nicodemos também, né? Tínhamos outros, né? José de Arimateia. Muito bem. Nós tínhamos cobradores de impostos, nós tínhamos prostitutas, nós tínhamos mulheres de todos os tipos, homens de todos os tipos, nós tínhamos centuriões romanos, o centurião romano famoso. Nós tínhamos a mulher sírio-fenícia que confiava tanto no Senhor, que disse: Senhor, não me importa que eu seja como um cachorrinho, que caia uma migalha da mesa divina para que eu possa me beneficiar. Essa mulher não era, né, uma mulher filha de Abraão, não. Né? Assim como não era a mulher do poço de Jacó, a qual Jesus pela primeira vez revelou a sua missão. Ela era uma samaritana. Ela adorava a Deus em outro monte, em outro templo.
não é? E por isso que a mensagem do Senhor Jesus aqui é sobre o Pai Celeste, sobre o representante de Deus e sobre os escolhidos que são devotos, capazes de ouvir a sua mensagem. O que nos diz aqui? Que o Senhor Jesus veio cumprir uma função e ele está dando, né? Está dizendo para o Senhor, acabei a missão. Agora eu peço apenas que esses se mantenham protegidos. Então, vem os dias da sua crucificação. Por que ele a aceita? O Senhor Jesus então está no jardim, não é, de Getsemane, a oração do horto famosa, né? Então ele tem um vislumbre de tudo que vai acontecer, dos horrores que vai acontecer, de quanto aquelas pessoas vão se brutalizar, quanto aquelas pessoas vão se obscurecer, quanto elas vão ofender Deus com aquela atitude de macular o representante de Deus. E o Senhor então roga ao Pai para que, se for possível, que aquele horror não aconteça. Mas num átimo de segundo o Senhor recobra a sua posição e diz, não. É para isso que eu vim. Não foi para pagar, foi para cumprir todas as consequências da minha missão. Consciente de que Ele é eterno, ainda que todas essas coisas sejam muito tristes, elas vão ser cumpridas porque não é a minha vontade, mas a tua. E aqui é evidente, né, essa caracterização, né? O pai e o filho, o enviado, aquele que tem autoridade, o vice-rei, para estabelecer aqui. Está muito claro, né? Se você quiser ler o Evangelho, interpretar as coisas, tem a teologia. A teologia vai dizer outra coisa. A teologia vai dizer aqui, por exemplo, que, né, é a paga assim, é assim, Adão e tudo mais, mas o texto não nos permite compreender isso. O texto não nos permite observar essas coisas, mas permite observar essa leitura. Então, veio a crucificação e ele deu um testemunho de obediência. Aqueles diziam, né, salvou a tantos, por que não salva a ti mesmo? Não é? Por que não desce da cruz? A tantos você fez, por quê? Porque a todos que ele salvou, a todos que ele curou, a todos que ele limpou, ele fez única e exclusivamente por misericórdia. Nunca foi a sua missão. Porque a sua missão é anunciar o Pai, o Filho e a condição da natureza, da alma humana. E cuidar daqueles que Deus nos reservou. Nunca foi ressuscitar o filho da viúva de Naim. Nunca foi ressuscitar Lázaro. Nunca foi ressuscitar a filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Nunca foi curar o homem de mão entrevada. Nunca foi curar a mulher hemorroísa. Nunca foi curar o cego de nascença. Nunca foi curar os endemoniados os gerazenos. Nunca foi multiplicar pães e peixes. Todas essas coisas aconteceram como uma manifestação de sua misericórdia diante daqueles que constantemente viam atrapalhar a sua missão. Falar sobre o Pai, falar sobre nossa natureza, falar de que esse mundo é transitório, passageiro, não é a nossa morada. Qual é o sentido das mensagens a respeito do Lázaro e do homem rico? Quais são os motivos das palavras sobre os lírios no campo e os pássaros no céu? Quais são os sentidos de o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça? Porque estão dizendo para você que é completamente possível você ser completamente discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, e querer ter todas as coisas do mundo, porque afinal de contas, não é? Qual é o problema? Basta você dizer que Jesus pagou pelo seu sangue. É isso? Não tem nada a ver. Né? Muito claro isso. Como é a possibilidade de um rico entrar no reino dos céus? A mesma que de um camelo entrar no buraco de uma agulha. Será que o camelo é uma corda grossa que não entra pelo buraco da agulha? Ou é o animal camelo? A mensagem é que é muito difícil. Por quê? Porque é necessário que você se desfaça de todos os seus apegos. Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, não é?
Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não é? Então, a religião, a filosofia, a teologia vai dizer isso. Basta você colocar no seu WhatsApp, né? Morreu por mim, por você. E agora deixo aqui ver a tabela do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Esse tipo de coisa, não é verdade? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Essas são as palavras reais de Jesus. Então, ele veio trazer uma mensagem austera, ascética, de desprezo ao mundo, e cumpriu todo o programa. Até ser crucificado. Não porque era necessário, porque ele tinha que pagar uma conta com Deus. Realmente, agora aqui está o sacrifício. Aqui Deus, olha, tem um cordeiro imaculado para você. Não, isto é a teologia. O que temos aqui é que aquele que tem um mandato porque conhece Deus, veio nos falar quem é Deus. Deus é o Pai. E nisso sofreu as consequências do seu ensinamento. Foi crucificado. Então, quando olharmos para a crucificação do Cristo, o que vemos? O seu maravilhoso ensino. Integral. Sem a crucificação, o ensino do Cristo não seria integral. Porque ele veio falar a respeito de um desapego e materializou o desapego quando se entregou àqueles bárbaros. Não é? Quando então na cruz diz aquelas palavras: perdoai-os, ó Pai, porque não sabem o que fazem, não estavam falando que eles eram ignorantes, concretos da maldade que estavam realizando. Eles não tinham a capacidade de entender o Pai, o Filho, a alma. Não é? Essas coisas. Então, a cada sexta-feira da paixão, podemos contemplar o quê? Essas questões levantadas pelo Senhor, não é? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O que é ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Como isso é possível? Como é possível compreender isso na nossa vida? Vocês já pensaram? Quanto tempo dedicamos de nossos dias à oração, a lembrar de Deus, a chorar porque não o vemos, a dizer: ó Senhor, eu não consigo me interessar tanto por Ti quanto me interesso pelas questões da política, quando me interesso pela questão das materialidades dessa vida. Eu estou muito mais interessado sobre emprego, sobre viagens, sobre o futuro dos meus filhos, sobre as condições do mundo, sobre um monte de besteiras patéticas, sobre, né, o socialismo, sobre a condição econômica, sobre a política. Eu acho que essas besteiradas todas que estão sempre aí recorrentemente sendo substituídas umas pelas outras, desse mundo que não tem jeito, ainda assim, eu, idiota, estúpido, estou só conectado com elas. Eu estou vendo o meu corpo envelhecer, eu já vi os meus pais morrerem, os meus avós, eu vou no cemitério e vejo que tudo acaba lá, ainda assim eu sou tão agarradinho a tudo isso, então eu não consigo amá-lo, eu não consigo querê-lo, eu não consigo pensar em Ti. Ó Senhor, dei-me amor por Ti. Quanto tempo de um dia de nossa vida dedicamos a essas meditações? Então pense: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? É sobre isso. Onde está o nosso tesouro? Está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Alguém diz assim: esses religiosos, esses devotos, eles são os alienados, eles só querem saber de uma vida imaginária, de uma coisa imaginária. A vida concreta é aqui. Então aqui está o seu tesouro. Não se engane. Mas o Senhor não tinha onde repousar a sua cabeça. Nunca foi sobre este mundo. Nunca foi. Os pobres sempre vão estar com vocês. Mas o que essa mulher fez será lembrado sempre. O que ela fez? Por amor ao Senhor, derramou um perfume caro nele. Nunca foi sobre essas coisas de obras sociais, de distribuir sopa, de fazer casas. Não, nunca foi sobre isso. Nunca foi. É sobre conhecer o Pai, o seu representante. Não é? Não se preocupar com as coisas do mundo. Mas nós estamos aqui criando nossos filhos para ser alguém na vida, tão preocupados com tudo, não é?
preocupados com a nossa aposentadoria, com o nosso dinheiro, o que será do amanhã, e a inteligência artificial, e os empregos. É onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Não é? Então, a Sexta-feira da Paixão não é para que venhamos a ficar tristes porque Cristo pagou por nós, ou porque Ele nos limpou com o nosso sangue, se nem mesmo estamos limpos. Podemos achar que estamos limpos. Podemos achar que estamos limpos, porque é assim, né? Eu vivo uma vida completamente mundana, estou preocupado com coisas completamente mundanas. Toda a meta da minha vida é viajar para Londres, para Paris, para alguma coisa assim, ter um apartamento, ter um carro, que o meu filho faça uma boa faculdade. E aí, se eu estou limpo pelo sangue de Cristo, o que isso tem a ver? Não é? Ou pensar a respeito do que significa essa vida maravilhosa de Cristo que nós contemplamos hoje aqui no seu sacrifício. O que ele viveu? Por qual razão ele foi crucificado? Porque ele cumpriu a tarefa que o Pai Celeste lhe deu. Vai falar sobre mim, diga que eu te enviei, diga que aqueles que o acolherem estão comigo. Não é? Então, é isso. Reconhecer o representante puro do Senhor, reconhecer Deus, o ser, não a coisa, não a fumaça, não a ideia, não a abstração, não o impessoal, não o Pai e o seu representante autorizado. Na medida que você acolhe isso, você está protegido por Ele. Foi isso que Ele veio. Ele deu a você um nome. Santificado seja o teu nome. Repetir o nome do Senhor é tudo. Não é? Sri Chaitanya Mahaprabhu dizia: cantar o nome do Senhor, cantar o nome do Senhor, cantar o nome do Senhor é tudo que há. Veja, síntese. O Senhor Jesus também nos deu um nome. Veja a oração do Pai Nosso. Pai do céu, santificado seja o teu nome. Não é? Vamos pensar aqui na oração? Será que temos tempo para pensar na oração do Pai Nosso? E pensar o que o Senhor Jesus nos deu na sua oração, como Ele nos ensinou a rezar. Pai nosso nos céus, santificado o teu nome. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim como no céu, também na terra. Dai-nos hoje, já hoje, o nosso pão de amanhã. Dai-nos hoje já o nosso pão de amanhã. Isso tem a ver com o pão da padaria. Isso tem a ver com feijão e arroz, com a comida. É sobre a comida. É sobre a comida. Esse pão hoje, que é o pão de amanhã, é o pão da comida, do estômago. Não é. Mas o que você é ensinado? O que é? Que você está agradecendo o que você come. Do que valeria dizer isso se toda essa oração é sobre não sermos este corpo? Não é? Perdoa as nossas dívidas, tal como nós perdoamos os nossos devedores. É uma consequência. Perdoa a nossa iniquidade, perdoa a nossa ingratidão, perdoa a nossa dívida contigo, porque somos suas partes e não ligamos para você, mas nos perdoa comparadamente com a capacidade que temos de perdoar os nossos companheiros de escuridão, como somos com os nossos. Assim estamos dizendo, segundo a oração que Jesus nos deu, Ele só nos deu essa. Veja a relação. É um Pai que está nos céus. Ele tem um reino. O seu nome deve ser glorificado. Pedimos para que Ele reine aqui. Da maneira o quê? Que a sua vontade, não a nossa, seja feita. Em que posição estamos colocando a vontade de Deus? Não nos leve para sermos postos à prova, mas livra-nos do iníquo. Pois se perdoardes as pessoas os seus passos em falso, também vos perdoará o Pai vosso celeste. Se não perdoardes as pessoas, também o vosso Pai não vos perdoará os nossos passos em falso. Muito claro. Roga a Deus, não é?
E não nos leve para sermos postos à prova. Não nos leve. Quem nos leva para sermos postos à prova? O Senhor. Tem o diabo aqui. Tem o diabo aqui. Tem o capiroto aqui. Tem aqui. Não tem. Quem leva você a ser tentado é Deus. Quem disse isso? Jesus. Você já pensou sobre isso alguma vez na sua vida? Sério? Que é o Senhor que leva você a ser colocado à prova? Alguma vez na sua igreja isso foi dito para você que é o seu próprio Senhor, o Pai, que o leva a ser colocado à prova? Mas livra-nos do iníquo. Pois se perdoares as pessoas com seus passos em falso, também vou perdoar o Pai Celeste. Ou seja, novamente, é tão importante que isso foi colocado 2 vezes na oração. Nós vamos ser colocados à prova e nós vamos dar passos em falso, mas o Senhor nos perdoará na medida em que perdoarmos os passos em falso dos outros em relação a nós. Por quê? Quando as pessoas falham conosco, elas estão sendo colocadas à prova por quem? Pelo Pai. Veja como é esta oração, a oração que Jesus fez na sua despedida, as palavras que ele diz a respeito do sentido da vida, todas elas conformam o nosso entendimento de como compreendemos esta relação com a fé. Ao contrário de tudo isso, de que eu tenho uma relação contratual com Deus, Jesus já resolveu o meu problema, basta eu dizer coisas assim, foi por mim, no WhatsApp, que isso está resolvido, ou que eu passe fome durante uma sexta-feira, para que essa coisa séria, que é você se colocar no grupo de pessoas que Jesus cuidou porque o Pai as deu, funcione. Veja se isso é sério. Veja se isso faz sentido para você. Se fizer sentido para você, tudo bem. Veja se isso é tão sério quanto a questão do coelhinho da Páscoa, dos ovos, essas coisas todas que as pessoas parecem ver grande gravidade. O ponto é que a vida do Senhor Jesus, a sua vida divina, é um ensinamento. O que é a crucificação? A coerência da sua vida. Não porque ele foi um revolucionário político, não porque ele era um defensor da Palestina, não porque nada disso. Porque ele estava aqui apenas e tão somente para falar do Pai para aqueles que tivessem a capacidade de ouvi-lo. E por isso ele sofreu as brutais consequências da iniquidade daqueles que não podiam ouvir. Em que posição estamos? Qual é o nosso lugar aqui? Então essa é a meditação da sexta-feira. Então durante anos, eu como um cristão ortodoxo muito motivado a ser sério, tinha dificuldade de espiritualizar esse dia. Hoje eu penso que o Senhor Jesus é o mestre divino que veio nos ensinar. E mesmo na sua cruz, ele nos ensinou. Ok? Amanhã será um novo dia. O dia do sábado. O sábado da pós-brutalidade, o sábado da reflexão, o sábado do medo, talvez, o sábado da desesperança ou o sábado da esperança. Vamos falar sobre isso amanhã, se Deus permitir. Que cada um de vocês que tenha Senhor Jesus como seu Ista Devatá, como seu ideal escolhido, possam olhar para a cruz e perceber que o Senhor é imaculado em sua glória. Na sua cruz ele não perdeu a sua glória, ele não foi humilhado, ele não foi submetido, ele continuou firme, cumpridor da tarefa que o Pai dele deu. E se nós acolhermos isso dentro dos nossos corações e seguirmos as suas orientações dadas na oração ao Pai Nosso, rogarmos a Deus, santificarmos o seu nome e sermos esforçados para perdoar os nossos irmãos na medida que sabemos que precisamos ser perdoados por Deus, nós vamos seguir o seu caminho. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.